Olá, tudo bem? Vamos então aqui a correção do simulado de matemática. Vamos ver o que vocês conseguiram entender, interpretar. O que não conseguiu, vamos agora juntos interpretar juntos, né? Para que chegar no dia da prova vocês realmente não tenham nenhuma dificuldade nas interpretações. A VUNESP tem vindo com questões com textos bem extensos, então às vezes a gente se perde aí na leitura, né? Então, exercício número 11. Em um parque de diversões, partem de uma única estação dois bondinhos que fazem um percurso por dentro do parque. Um desses bondinhos, já vou grifando, leva 12 minutos e 12 segundos para dar uma volta completa, que inclui o desembarque dos passageiros atuais, embarque dos novos passageiros e a volta no parque. O outro bondinho leva 14 minutos e 14 segundos para dar a volta completa. Então, são dois tempos diferentes, né? Tem uma coisa acontecendo em tempos diferentes. Aliás, duas coisas acontecendo em tempos diferentes, duas situações. Esses bondinhos partiram as palavrinhas-chave ao mesmo tempo da estação, todos juntos, simultaneamente. Logo, a próxima vez que eles partirão no futuro da estação ao mesmo tempo, simultaneamente, todos juntos. Então, nós estamos num exercício clássico de MMC, porém, aqui a banca não nos deu o valor, né? Nós precisamos primeiro fazer a transformação de unidade de medida. Pegar esses minutos e segundos e transformar tudo numa informação só, numa unidade só. Não dá para eu fatorar 12 minutos e 12 segundos. Então, eu vou fazer 12 minutos vezes 60 para eu transformar para segundos. Então, eu vou fazer na calculadora, mas vocês façam o manual, quem não fez, né, na prova, no simulado. Então, 12 minutos vezes 60, 720. 720 segundos. Mais os 12 segundos. Então, eu vou ter um total de 732 segundos. A mesma coisa para o outro bondinho de 14 minutos e 14 segundos. Então, vou fazer 14 minutos vezes 60. Aqui vai dar 840, mais os 14 segundos, que vai dar um total de 854 segundos. Muito bem. E agora nós temos que fatorar esses dois números. Números grandes, números trabalhosos, né? Então, 732 e 854. Dividido por 2. Vou fazer na calculadora, façam manualmente. 366 e 427. O 427 não divide mais por 2, mas os 366 sim, que dá 183. O 427 eu copio. 183 por 2 não divide por 3. 1 mais 8 dá 9, mais 3 são 12. Então, o 12 está na tabuada do 3, divide por 3. 427, 4 mais 2 são 6, com 7 são 13. Então, ele não divide, ele eu vou ter que copiar. Ele eu vou ter que copiar. Então, 183 por 3... 180 por 3 dá 60. 3 dividido por 3 dá 1, 61. Aí, agora por 4. Eu sei que não divide por 4. Quando um número divisível por 4? Quando os dois últimos estiver na tabuada do 4. Então, se fosse 424,
dividiria por 4, 416, dividiria por 4, 440. Não é o caso, então não divide por 4, nenhum dos dois. Por 5 também não, porque para dividir por 5 tem que terminar com 5 ou com 0. Por 6 também não, para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então não é o caso. Então, por 7. O 61 eu sei que não divide 7, então eu vou copiá-lo. E o 427 por 7. 420, 7 vezes 6, 42. Então, 420 dividido por 7 dá 6, 60. 7 dividido por 7 dá 1, 61. E agora o 61 que só divide por ele mesmo. Então, aqui eu vou fazer na calculadora, tá? Mas, olha, manualmente você pode fazer o 2 vezes 2 que dá o 4, o 3 vezes o 7 que dá 21. Ó, o 4 vezes 21 dá 84. Aqui dá pra fazer, né, mentalmente. Aí, então, você só faz 84 vezes o 61, que dá 5.124. O que você fatorou? Você fatorou segundos, não é isso? Fatoramos segundos. Então, nossa resposta em segundos. Ou seja, qual que é a resposta do MMC? Daqui a tanto tempo, né? Daqui a tanto tempo. Só que não é isso que ele tá falando aqui, ó. Eles saíram às 13 horas e tá perguntando a próxima vez que eles vão sair juntos. Então, eu vou ter que somar 5.124 segundos nessas 13 horas, né? Das 13 horas mais 5.124 segundos. Então, com os segundos fica muito difícil. Eu vou ter que transformar esses segundos em minutos. E como eu faço isso? Divisão, né? Então, eu vou fazer essa divisão para vocês. 124 dividido por 60. O 5 não divide 60, 51 também não, preciso de 512. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 8, 60 vezes 8, 480. É só acrescentar um zero. Então, vai sobrar, empresta uma dezena, 11 tira 8, sobram 3, 0. Abaixo 4. 324, 60, 5 vezes 6, 30. 5 vezes 60, 300. Sobra 24. Então, se eu fatorei segundos, eu não fatorei segundos, o que sobrou aqui de resto é segundos. E o que eu obtive, minutos. Aqui já dá pra gente saber, né? Nós temos aqui, ó, 85 minutos, nós sabemos que 1 hora são 60 minutos. Então, aqui eu tenho 1 hora, se eu tirar 60 minutos, 1 hora e vai sobrar 25 minutos. Então, a nossa resposta, 1 hora, 25 minutos e 24 segundos. Se ele saiu às 13 horas, mais 1 hora, 25 minutos e 24 segundos, vai dar às 14 horas, 25 minutos e 24 segundos, alternativa B, tá bom? O exercício 12. Em uma empresa, já vamos grifando, né? Há 2 caixas, uma delas com 135 lápis pretos, a outra com 160 canetas azuis. Todo esse material será dividido em pacotinhos, cada um deles com o mesmo, será dividido em pacotinhos, separado, repartido, organizado, guardado. Cada um deles com o mesmo número de objetos e na maior quantidade possível, as palavrinhas-chave. De modo que cada pacotinho, olha, não se mistura, pacotinhos somente com lápis e pacotinhos somente com canetas. O maior número de mesas que podem receber um pacotinho de cada tipo é. Então, estamos mediante um exercício clássico de MDC.
O MDC nós fatoramos separado. Tem gente que tem facilidade, pode separar tudo, pode fatorar tudo junto, né? Mas aqui eu vou fazer separadinho. O 135 não divide por 2, por 3 dá 45, por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Depois, o 160 por 2 dá 80, por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que circular o que for igual nos dois. Eu não tenho 2 em todos eles, eu não tenho 3 nos dois, eu só tenho o 5. Então, o meu MDC é 5. E o que é esse 5 no MDC? É o em cada, não é isso? Em cada pacotinho, em cada sacolinha, em cada grupo, tá? Em cada gaveta, em cada. Mas ainda não é isso que a banca está pedindo. Olha lá, ela quer o maior número de mesas que podem receber um pacotinho. Então, nós vamos ter que saber quantos pacotinhos vão dar. Então, eu vou pegar os 135 e vou dividir pelo 5, que vai dar 2 vezes 5, 10, para 13 sobram 3. Abaixo 5, 5 vezes 7, 35, para 35 nada. Então, aqui eu vou ter 27 pacotinhos de lápis. 160. 160 dividido por 5, 16, dá 3 vezes 5, 15, para 16 sobra 1, abaixo 0, 2 vezes 5, 10, não sobra nada. Então, vão ser 32 pacotes de canetas. Só que, olha o que eles querem. O maior número de mesas que podem receber um pacotinho de cada tipo. Então, eu vou ter 27 mesas com lápis, 27 mesas com canetas e vai sobrar 5 canetas. Então, o maior número de mesas que podem receber um pacotinho de cada tipo, tem que receber de cada tipo, são 27, porque eu só tenho 27 pacotinhos com lápis. E aí sobrarão, então, 5 pacotinhos aqui com canetas, tá bom? 13. É um exercício que ele dá uma ideia, né, de MDC, de repartir, de dividir, mas é um exercício um pouquinho diferente. Um estudante comprou determinado número de pastas para guardar seus trabalhos e quer colocar em cada uma delas o mesmo número de trabalhos. Se ele colocar 5 trabalhos em cada pasta, usará todas as pastas compradas. Mas se colocar 8 trabalhos em cada pasta, 3 delas não serão utilizadas. Considerando que todos os trabalhos foram guardados nas pastas, o número total de trabalhos é. Então, aqui, tem gente que entrou em contato comigo falando que fez o MDC, por quê? A ideia é de MMC. Não, perdão. A ideia é de MDC e eu não tenho o total para eu fatorar. Então, eu só tenho 2 opções, 5 trabalhos em cada pasta ou então 8 trabalhos em cada pasta. Então, eu não tenho o total para eu ir lá no cantinho e fatorar para eu achar o MDC. Quantos, né? Porque, na verdade, ele está pedindo o total. Então, teve gente que me disse aí, né, no particular, que fez o MMC dos dois, 5 e 8. Perfeito, tá? 2 dá 5, dá 4, 2 dá 5, 2, 2, 5, 1, 5, 1 e 1. Então, que dá um total de 40. Fechou, tá? Só que, o que aconteceu? A pessoa confundiu, porque
tem essas 3 delas que não serão utilizadas. E aí, o que aconteceu? Deu um total de 40 pastas, 3 delas não serão utilizadas, somou com mais 3, deu 43, o número mais próximo era o 45, erro alternativo. Então, esse tipo de exercício, ele dá para você fazer pelo MMC? Dá. Geralmente a gente faz por MMC, mas nesse caso, como 3 delas não vão ser utilizadas e na outra situação vai usar todas, tem que ficar um pouquinho atento, tá? Eu vou fazer este exercício aqui no cantinho por um outro método. O método eu vou resolvê-lo por equação mesmo, a equação do primeiro grau. Então, olha, ele quer guardar, ele tem um determinado número de pastas, então eu vou chamar esse número de pastas de X. Vocês vão ver que vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas vai dar para você entender por que do 40, tá? E ele quer guardar um número de trabalhos, um total aí de trabalhos. Então, esse total aí de trabalhos, eu vou chamar de T, tá bom? Só pra gente saber o que estamos fazendo. Aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Olha essa situação, 5 trabalhos em cada pasta, e ele vai usar todas as pastas. Então, olha, nós vamos ter 2 situações. A primeira situação é essa. Se eu colocar 5, o meu total de trabalhos vai ser 5 em cada pasta. Então, 5 trabalhos em cada pasta, X é o número de pastas, vai dar o total de trabalhos que eu tenho, porque vai usar todas as pastas. Essa é a minha primeira situação. A minha segunda situação é essa daqui, ó. Se eu colocar 8 trabalhos em cada pasta, 3 delas não serão ocupadas, que é aqui que pegou para quem fez aqui no MMC, né? Então, a minha segunda situação é essa. O meu total de trabalhos, para eu guardar esse total de trabalhos, vai sobrar 3 pastas. 3 pastas não serão utilizadas. Se o número de pastas é X, então vai ser o X menos 3. Então, se eu tiver 10 pastas, vai sobrar 3. 3 não serão utilizadas, a quantidade menos 3. Se eu colocar quantos trabalhos em cada uma delas? 8. Então, olha aqui, ó, de novo. 8 trabalhos em X menos 3 pastas vai dar a quantidade de trabalhos, porque vai sobrar 3 pastas. Então, eu tenho que tirar 3 desse total de pastas aqui. Então, como eu posso... Deixa eu colocar dos dois iguaizinhos, né? Para não dar diferença. Então, olha, como eu sei que T é igual a T, né? Esse total de trabalho ele tem que ser igual, então eu vou igualar só o que nos interessa. Isso daqui, ó. Então, eu vou ter 5x igual. Já vou fazer até a multiplicação aqui, ó. 8 vezes x, 8x. 8 vezes menos 3, menos 24. Então, olha, eu vou trazer o 24 para cá, igual a 8x e o 5 para cá, separando, né, letra de número, mudando o sinalzinho de igual. Então, eu vou ter, mudando o sinalzinho do número, né, se é negativo, vem positivo. Então, aqui eu vou ter 3x. O 3 que está multiplicando, operação inversa, 24 dividido por 3, x igual a 8. Ou seja, o que é 8? X, para nós, é o número de pastas. Ou seja, temos 8 pastas. Mas é isso que ele quer? Acho que não. Ele quer o quê? Deixa eu pegar aqui outra cor. Considerando que todos os trabalhos foram guardados nas pastas, o número total de trabalhos. Então, ele quer o número total de trabalhos, ou seja, ele quer o T. É só eu pegar, então, o total de trabalhos, que são 5 vezes o x. 5 vezes 8, 40. 40 é o total de trabalhos. Então, foi bem mais trabalhoso,
do que pelo MMC. Só que, se você faz o MMC, você precisa saber interpretar para não cair na tentação de somar essas três que não vão ser utilizadas ou tirar as três que não serão utilizadas, dá 37, aí o mais próximo é o 35, né? Para que você não caia aí na pegadinha da banca, que é isso que ela quer. O 14, então, né? Um exercício de porcentagem 2023, um pouquinho mais trabalhoso. Então, vamos lá. Um lote de frascos de vacina foi distribuído entre duas unidades básicas de saúde, A e B. A unidade A recebeu 40% do número total de frascos do lote e utilizou 15% dos frascos recebidos em um só dia, restando ainda 306 frascos. Se 25% dos frascos recebidos pela unidade B foram utilizados em 2 dias, o número de frascos que restou na unidade B após esses 2 dias foi. Então, vamos pensar. Deixa eu pegar aqui. Aí. Um lote de frascos de vacina foi distribuído entre duas unidades. A unidade A recebeu 40% do número total de frascos. A unidade A, ela recebeu 40%. Então, anotem isso, né? A unidade A recebeu 40%. Isso está implícito, ou seja, significa automaticamente que a unidade B recebeu 60%. Não está escrito isso em lugar nenhum. Só que isso você tem que deduzir, é uma informação que está implícita, né? Se a unidade A recebeu 40%, o total na porcentagem é o 100%, automaticamente a unidade B recebeu 60%. Ok? Então, continuando. A unidade A recebeu 40% do número. A unidade A recebeu 40% do número total de frascos do lote e utilizou 15%. Ela utilizou 15% do total de frascos recebidos em um só dia, restando ainda 36 frascos. 306. Então, se ela recebeu, ela utilizou aqui, ó, nós estamos falando da unidade A. Ela utilizou 15%. Então, isso também está implícito que ela não utilizou 85%, né? Isso está implícito. Se ela utilizou 15% do que ela recebeu, significa que ela não utilizou 85%. E ainda, aqui a banca está falando que esses 85% aqui, né? Deixa eu pegar uma outra cor. Que esses 85% aqui, que é o que ela não utilizou, representa quanto? 306. Ó, restou, não utilizou 306. Então, esses 85% aqui, isso daqui é igual a 306 frascos. Então, agora, já que ela nos deu essa informação, eu consigo fazer uma regrinha de 3 para saber quem é o 100%, né? Para eu saber quanto que ela recebeu. Então, olha, eu estou falando da unidade A, tá bom? A unidade A. 306 frascos que restaram representa 85%, né? Que são os que não foram utilizados. Aqui são os frascos. Eu quero saber quantos frascos é o 100%. Que esse 100% aqui, a hora que eu descobri, é o que representa a quantidade de frascos que a unidade A recebeu. Então, multiplicando em cruz, eu vou ter
85x igual 306 vezes 100, 306 com 2 zeros. X igual 30.600 dividido por 85. Aqui eu vou fazer na calculadora para o vídeo não ficar tão grande. Façam aí manualmente, tá bom? Qualquer dúvida, é só me chamar. Aqui, então, 30.600 dividido por 85, eu vou ter, então, 360. Então, isso significa o quê? Esses 360 é o 100%, que é a quantidade de frascos recebidos pela unidade A. E agora, eu posso fazer mais uma regrinha de 3, não é isso? Porque se eu sei que 360 frascos foi o que a unidade A recebeu, e ela recebeu 40%, eu só preciso descobrir quanto que é referente a 60%, quanto que a unidade B recebeu. Então, continuando aqui, vou fazer outra regrinha de 3. Se 360 frascos que a unidade A recebeu representa os 40%, eu quero saber quanto era o 100%, ou quanto a unidade B recebeu, quanto representa 60%. Então, multiplicando em cruz, ó, tenho zero em cima e embaixo, na mesma coluninha, corto. Então, aqui vai ficar 4x igual 6 vezes 360, vou fazer na calculadora, dá 2.160, 2.160. X é igual 2.160 dividido por 4, então, x é igual a 540. Então, aqui, 540 é o total de frascos recebidos pela unidade B. É isso que a banca está nos perguntando. Se 25% dos frascos, deixa eu grifar aqui, se 25% dos frascos recebidos pela unidade B foram utilizados em 2 dias, o número de frascos que restou na unidade B após esses 2 dias. Olha isso, né? Olha como a banca é trabalhosa. Então, primeiro eu vou ter que descobrir 25% foi utilizado, para eu saber quanto que não foi utilizado, tá? Então, você tem duas opções. Você pode fazer 25% dos 540 e depois pegar o resultado e tirar, né, de 540, ou então fazer já direto 75%, porque se ela utilizou 25% dos frascos e ele está perguntando quanto não utilizou, quanto restou, então o que restou é 75%. Aqui eu vou fazer nos 25% porque acho que na hora talvez fosse um pouco mais fácil ali de visualizar, né? Vocês talvez visualizariam calcular 25% dos 540. Então, 25% de 540. Corto um zero em cima, um zero embaixo. 25 vezes 54 dá 1.350. Dividido por 10, só cortar zeros. Então, 25%, 135 frascos que foram utilizados. Utilizados pela unidade B. Só que ele está perguntando quantos não foram utilizados. Então, vou fazer aqui no cantinho do lado de cá. Então, é só eu fazer os 540 menos os 135. Que então vai sobrar 405.
que não foram utilizados, alternativa D. O exercício 15. Uma universidade precisa digitar as fichas catalográficas dos livros de sua biblioteca. Os 6 funcionários que foram destinados para essa tarefa, trabalhando 8 horas por dia no mesmo ritmo, levaram 6 dias para digitar 80% das fichas. Se 2 funcionários forem dispensados dessa tarefa, e supondo que o ritmo de trabalho seja mantido, é correto afirmar que o número será concluído. É correto afirmar que o trabalho será concluído em 3 dias se os funcionários restantes trabalharem por dia uma jornada D. Então, estamos mediante um exercício de regra de 3. Por que sabemos que é regra de 3? Composta. Porque, olha, eu tenho uma informação, 6 funcionários que foram destinados para uma tarefa, trabalhando 8 horas por dia e vão gastar 6 dias para digitar 80% das fichas, ou seja, eu tenho 4 informações. Olha o ponto final, agora vão mudar essas informações. Se 2 funcionários forem dispensados dessa tarefa, supondo que o ritmo de trabalho seja mantido, é correto afirmar que o trabalho será concluído em 3 dias se os funcionários trabalharem uma jornada de quanto tempo? Então, olha, a VUNESP ela está com essa linha de informações implícitas. Olha, se era 80%, quanto que vai ser para o trabalho, em porcentagem, para o trabalho ser concluído, né? Então, você tem que lembrar sempre que a porcentagem é referente a 100%. Então, se já foi feito 80%, para ele ser concluído, falta 20%. Então, é um exercício de MDC, de regra de 3, composta, MDC, tô doida, né? Então, olha, regra de 3 composta, acha quem está fazendo alguma coisa. Funcionários, o que vocês estão fazendo? O que eles responderiam? Nós estamos digitando fichas, não seria essa a resposta deles? Então, a resposta deles, eu vou escrever aqui só fichas, tá? Fichas. É o que eles estão fazendo, digitando fichas. Tirando as fichas, a resposta, o que está sendo feito, o que restou? Restou funcionários, restou horas por dia, e restou dias de trabalho. Então, vamos lá. 6 funcionários, 8 horas por dia, trabalhando no mesmo ritmo, levam 6 dias para digitar 80% dessas fichas. Se 2 funcionários, e cuidado aqui, se 2 funcionários forem dispensados dessa tarefa, não vai colocar o 2 aqui. Eram 6, 2 foram dispensados, então restaram 4. Supondo que o ritmo de trabalho seja mantido, é correto afirmar que o trabalho será concluído. Conclusão do trabalho, 20, né, para 100%. Em 3 dias, em quanto tempo? Uma jornada de trabalho de quanto tempo? Então, nossa, eu não sei porque eu tô falando MDC, regrinha de 3, então, olha, eu vou cortar um 0 em cima, um 0 embaixo, multiplico, cruzo, multiplico, cruzo, tá? Então, eu vou copiar aqui, o 4 vezes o x, vezes o 3, vezes o 8, igual o 6 vezes o 8, vezes o 6, vezes o 2. Então, aqui é um número até que pequeno, né? Dá para você multiplicar tudo, mas no mínimo, que eu espero, né, que vocês enxerguem, no mínimo, é cortar os números iguais, um de cada lado. Ponto. Pelo menos isso para facilitar a tua vida. Né? Mas se você falar, não, mas eu consigo enxergar que o 4 eu consigo dividir por 2. E o 3 e o 6 também eu divido. Então, se conseguir isso, beleza.
Perfeito. Então, olha, eu vou fazer 4 dividido por 2 e vou fazer esse 2 dividido por 2. Depois, eu vou fazer esse 3 dividido por 3 e 6 aqui dividido por 3. Mas, se você preferir fazer a multiplicação também, nesse caso aqui, tá tranquilo, né? Não tem grandes problemas. 4 dividido por 2 dá 2. Sobrou o x. O 3 dividido por 3 dá 1. O 8 não tem mais. 6 dividido por 3 dá 2. 8 não tem mais. O 6 e o 2 que zerou. 2 vezes 6, 12. X é igual a 12 dividido por 2. X igual a 6. 6 o quê? Unidade aqui, ó, tá na coluninha de horas por dia. Então, 6 horas por dia. Alternativa B, 6 horas. Exercício 16. Segundo dados do Instituto de Previdência de Hortolândia, em setembro de 2019, a razão entre o número de aposentados ou pensionistas e o total de servidores ativos era de 61 sobre 330, ou 61,330 avos, né? Se o total de servidores ativos naquele mês era de 4.290, então os aposentados ou pensionistas eram. Então, nós estamos aqui com o exercício de razão. E aqui, esse exercício, a VUNESP, ela deu uma mudadinha. Por quê? Quando a gente fala em razão e a gente tem eu sempre falo para vocês, né? Nós temos a razão, que é 61 sobre 330. Quem eu li primeiro? Primeiro eu li entre o número de aposentados ou pensionistas. Então, o 61 faz referência a eles. Depois, o que eu li? Eu li o total de servidores ativos. Então, o 330 faz referência a servidores ativos. E eu falava assim, ó, sempre faz pelo método mais rápido, que é somar os dois, né? E depois fazer a divisão. Só que neste caso, olha o que a VUNESP faz, ela sempre dá um jeito de inovar. Eu não tenho o total de servidores. Eu tenho o total de servidores ativos. Então, eu não posso fazer... Nossa, acho que ficou muito forte aqui, peraí. Eu não tenho o total de servidores, eu tenho o total de servidores ativos. Total de servidores ativos. Ou seja, esses 4.290 faz referência só a 330. Se aqui tivesse assim, ó, o total de servidores ativos e aposentados ou pensionistas naquele mês era D, aí tudo bem, aí você soma o 61 com o 330 e faz aquele método rápido que eu sempre falei ali para vocês. Não é o caso. Então, olha o que a VUNESP fez. É um exercício que me chamou muito a atenção, porque ela dá a palavrinha aqui para vocês, razão, e ela quer que você calcule a razão através de uma regrinha de 3. Porque a regra de 3 também é uma razão, né? Também é uma proporção. Então, olha, os 330 aqui, esses 330 nessa razão, ela faz referência aos 4.290. A 4.290. E eu quero saber, esses 61, quantos são? Regrinha de 3. De novo, por que é a regrinha de 3 e não é aquele método rápido ou não é aquele outro método? Porque aqui o total, ele não deu o total de servidores. Entre aposentados, pensionistas, ativos, não é o total. Esse 4.290 é só o de servidores ativos. Só por isso que a gente não pode fazer daquele outro método, a gente cai numa regrinha de 3. Multiplicação em cruz. Claro que aqui números grandes, né? 330. Então, ó,
faz o seguinte, 61 vezes 4.290, corte pelo menos o zero, né? Então, você vai ter aí os 33x igual a 61 vezes 429. Vou fazer aqui na calculadora. 61 vezes 429. 26.169. 26.169. E dividido por 33. 26.169 dividido por 33. Essa eu vou fazer aqui para vocês, para, né? Às vezes vocês têm um pouquinho de dificuldade com a divisão. 33. O 2 não divide 33, o 26 também não, 261. Se fosse 10, daria 330, então nem tem como colocar 10. Mas o 261 também não está muito longe de 10. Então, vamos aqui deixa eu pegar uma outra cor aqui, num 7. 3 vezes 7, ó, 30 vezes 7, 21. Vamos pensar aqui, ó. 3 vezes 7, 21, fica 1, sobe 2. 3 vezes 7, 21, com 2 que subiu, 22. Caberia 8? Não, não caberia. Então, 7. Vai dar 0, 4, 0 abaixo, 6. 406. 7 dá 221. Então, vai ser 9, né? 9, isso. 3 vezes 9, 27. Fica o 7, sobe 2. 3 vezes 9, 27. 28, 29. Não, acho que daria mais. Calma aí, não, tá errado, né, gente? Nossa, meu Deus, calma aí. Aqui sobrou 40, sobrou mais do que o aqui, calma aí. Olha eu fazendo besteira, né? Sobrou, deixa eu voltar aqui, ó. Sobrou 40, né? Então tá errado, caberia mais um aqui, ó. Não, calma aí. Eita. Comendo bronha aqui, né? 3 vezes 7, 21. Com 2, 22, Regiane. 23. Ô, tristeza, tá vendo? Até a gente erra, né? Por isso que tem que tomar muito cuidado. 30, agora sim. 6, 306, agora sim. Então, 10 dá 330, então seria 9. 3 vezes 9, 27, fica o 7, sobe 2. 3 vezes 9, 27, 28, 29. Então, aqui, olha, só de olhar nas alternativas já sabemos que é A, né? Nem precisava terminar a conta. Então, mas eu vou terminar. Então, olha... empresta, fica 2, 10, fica 9, 16, tira 7, sobra um 9. 0, 0, abaixo 9. 33, 3 vezes 33, 99, para 99, nada. Tá, então, 793, o valor de x. Então, cuidado com esse exercício, achei ele bem assim capcioso, né? Um exercício que deu a palavrinha razão, deu a razão, deu um total. Pra gente ir lá e fazer por aquele método rápido, acredito que talvez nem daria, né? Deixa eu só fazer um teste aqui, ver se daria pra cair na pegadinha. O método rápido seria 330 mais 61, 391. Aí você ia pegar 4.290 dividido por 391. Não daria, pelo menos isso, né? Pelo menos não cairíamos na pegadinha. Então, você resolve aqui por regra de 3, tá? Exercício 17. Considere a tabela a seguir, elaborada com dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, perfil dos municípios brasileiros de 2020, publicada em 2021 pelo Instituto Brasileiro. Aqui eu tive que colocar a tabelinha em cima ali, né? Para eu poder, quase que não coube aqui na lousa.
Então, olha, a razão entre o número de municípios com pelo menos um programa ou ação para acesso facilitado a insumos aos produtores agropecuários e o número total de municípios por região brasileira em 2020. Estão as regiões. Com base nas informações apresentadas, pode-se afirmar que é necessariamente verdadeiro que em 2020. Então, é aquele tipo de exercício de tabelas e gráficos que a VUNESP não costumava cobrar, cobrou há muito tempo, em 2018, 2019, tinha parado e agora ela está voltando com esse tipo de exercício, que é o exercício mais chato que você tem que analisar alternativa por alternativa. Porém, você precisa fazer uma leitura minuciosa aqui no enunciado. Em momento nenhum, eles nos forneceram o total, a quantidade total. Nos forneceu a porcentagem. Em porcentagem, lembra? Seja no gráfico ou seja na tabela, nós não comparamos um com o outro. Não existe comparação, porque eu não sei qual é o total. Então, eu não sei, 75,2%, eu não posso afirmar que é menor que 81,3%, tá? Porque eu não sei quem era o total. De repente, 75% de 1 milhão é maior que 81% de 1.000. Então, como eu não tenho o total de cada região, eu não posso fazer a comparação de uma pela outra, tá bom? Vamos partir para as alternativas com esse princípio aqui em nossa mente. Então, olha, o número, deixa eu já ir grifando aqui, né? O número de municípios com pelo menos um programa ou ação para acesso facilitado a insumos aos produtores agropecuários era maior na região norte do que na região sudeste. Se você for lá e comparar a região norte com a região sudeste, você já cai de primeira na primeira alternativa. Então, não, eu não comparo duas regiões. Por quê? Porque eu não tenho o total. Bom, de novo, vamos para o próximo. O número de municípios com pelo menos um programa ou ação para o acesso facilitado a insumos aos produtores agropecuários na região Nordeste era 1,4% menor do que na região Sul. Se você for olhar lá, ó, quer ver só? Se não tem pegadinha? Região Nordeste, região Sul. Se você for fazer 82,7 menos 81,3, vai dar aqui, ó, 1,4% menor. Mas eu não vou nem tentar fazer, porque são regiões diferentes. Agora a C. Na região, deixa eu grifar aqui. Na região Centro-Oeste, a cada 100 municípios, 59 apresentavam pelo menos um programa ou ação para o acesso facilitado a insumos de produtos aos produtores agropecuários. Gente, perfeito. Ela tá ela por ela mesma. Então, ó, na região Centro-Oeste, eu não sei quanto era o total. Não sei. Eu só sei que aqui é 59%. Então, de cada 100 municípios que essa região tenha, 59 apresentam aí pelo menos um programa. Não está comparando ela com ninguém, está só dando um exemplo dela mesma. Então, eu não sei quanto é o total. Mas de cada 100, 59% de cada 100, 59 apresentam aí pelo menos um programa. Então, não tem comparação com outra região. É ela, achamos, tá aqui. Então, eu vou continuar, mas só para a gente analisar as alternativas, né? Pouco mais de 3/4 do número total dos municípios brasileiros que apresentavam pelo menos um programa ou ação para acesso facilitado a insumos
aos produtores agropecuários estavam na região norte. 3/4 do número total. Quem é que falou para nós onde está esse número total? Onde está esse número total de municípios? Eu não sei, não tenho. Depois, aí, na região sudeste, havia mais municípios que não tinham o programa ou ação para acesso facilitado a insumos aos produtores agropecuários do que municípios que tinham, né? Dos municípios que não tinham do que tinham. Na região sudeste. Então, aqui até poderia ser uma alternativa que poderia estar correta, porque não está comparando com ninguém, é ela por ela mesma. Mas vamos ver por que não? Ó, na região sudeste, só está comparando ela com ela mesma. Havia mais municípios que não tinham? Olha, na região sudeste, são 58,4 que tem. Esses daqui tem. Então, 58 é mais de 50%. Ou seja, então mais da metade tem. Né? Tem mais municípios que têm esse programa do que os que não têm. Então, por isso ela está errada. Ela era uma forte candidata a estar certa. Mas é só porque realmente a gente foi aqui e viu que 58,4 é maior que 50%. Tá bom? Então, cuidado com esses tipos de exercícios que você não tem o total. Eles sempre vão ser dados em forma de tabela ou em forma de gráfico. O exercício 18. Esse exercício 18, eu tinha selecionado ele, um exercício um pouco diferente de média aritmética, por isso eu resolvi colocar aqui para vocês. Não sei se conseguiram fazer, mas eu achei importante esse exercício porque eu sabia que agora eu ia gravar a resolução para vocês. Então, assistam essa resolução. Conforme eu for começando aqui o exercício, para quem não conseguiu fazê-lo, vai parando a gravação e vai tentando pensar no próximo passo. Um exercício que vale muito a pena vocês entenderem a construção dele, tá bom? É um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, porque a gente pensa em média aritmética, a gente pensa em soma tudo e divide, né? Que não deixa de ser, mas como ele não deu a quantidade, fica mais difícil um pouquinho. Então, olha, a média aritmética do número de alunos de 8 turmas é igual a 27. Se o número de alunos da turma A é igual ao dobro da média aritmética dos números de alunos das outras 7 turmas, o número de alunos da turma A é. Então, olha, a média aritmética dos números de alunos de 8 turmas é igual a 27. Pensa o seguinte, a média não é somar todas as informações, pegar o total, né? Você pega o total, todas as informações, e divide pela quantidade. Não é isso a média? É. Então, olha, ele deu a média é 27. O total de alunos, eu não sei. Esse total eu não sei. Eu só sei que foi dividido por 8 turmas, porque tem 8 turmas. Então, esse total de alunos, vou fazer a multiplicação em cruz, esse total de alunos é 27 vezes 8. Vou fazer aqui na calculadora, dá 216. Ok? Então, eu tenho uma informação, 216. Vamos ver no que isso nos ajuda. Continuando, então, o exercício. Se o número de alunos da turma A, é igual ao dobro da média aritmética dos números de alunos das outras 7 turmas. Então, vamos de trás para frente, né? Quem que é a média aritmética das outras 7 turmas? Então, de 8 turmas, são 216 alunos, não é isso? Tá aqui, ó, o total de alunos das 8 turmas, tá aqui. Se eu tirar os alunos da turma A,
e fazer a média, dividir por 7, porque agora eu estou tirando a turma A. Estou tirando os alunos da turma A, estou tirando a turma A, então eu não vou dividir mais por 8, vou dividir por 7. Então, ó, voltando aqui. O número de alunos da turma A é igual ao dobro. Dobro vezes. Dobro de quem? Da média aritmética dos alunos das outras 7 turmas. Então, aqui eu tenho a média aritmética dos alunos das outras 7 turmas. Tá? Aqui a média aritmética das 7 turmas. Aqui eu tenho o dobro. Tá? Então, transformando esse texto em equação, tá aqui. E agora eu vou achar quantos alunos tem a turma A. Então, vai ficar assim. Vou fazer esse 2 aqui. Vou fazer a... Eu posso também multiplicar em cruz aqui já também, se você quiser, ó. Então, vou fazer, ó, 7 vezes A, vai dar 7A. Igual 2 vezes 216, 2 vezes 200 dá 400, 2 vezes 16, 32. 2 vezes menos 2A, 2 vezes A menos 2A. O 2A que é negativo vem positivo. 7A mais 2A igual a 432. 9A igual a 432. A igual a 432 dividido por 9. Vamos fazer aqui, deixar a continha aqui do ladinho para vocês. 432 por 9. 4 não divide 9, preciso de 43. 43, 4 vezes 5 vezes 9, 45. Não dá, então é 4 vezes 9, 36. Empresta, fica 3, 13. 13 tira 6, são 7. Abaixo 2, 72. 8 vezes 9, 72. Para 72, nada. Então, a turma A tem 48 alunos. Vamos ver o que é a pergunta do exercício? O número de alunos da turma A, 48. Fechou. Tá? Então, é um exercício diferente de regra de média aritmética. Vale muito a pena vocês entenderem esse tipo de exercício, onde você não tem o total para você fazer a divisão, tá bom? O 19. Ao entrar na faculdade, um calouro recebeu as boas-vindas. Medir o contorno da quadra de esportes com palitinho de dentes. Ao medir o comprimento do palitinho de dentes, que tinha 6 centímetros, ele pensou no seguinte: meu pé mede aproximadamente 27 centímetros. Logo, vou medir o contorno da quadra com o meu pé e, em seguida, transformar a medida em palitinhos de dente. Sendo a quadra retangular, medindo 30 metros de comprimento por 20 de largura, ele concluiu que o número de palitinhos totalizou aproximadamente. Então, nós temos um exercício aqui de proporcionalidade, um exercício de unidades de medidas, um exercício de áreas, né, de geometria, de perímetro, no caso aqui é o perímetro. Então, primeira informação, você precisa saber o tamanho dessa quadra, né? Uma quadra retangular, ela tem 30 metros de comprimento por 20 de largura. E ele vai medir tudo em volta, então aqui em cima é 30 também, aqui do ladinho é 20 também. Então, o perímetro dessa quadra é 30 mais 20 mais 30 mais 20, que dá 50, 100. Então, 100 metros. Não vamos perder essa informação de vista. Agora, aqui é regrinha de 3. Agora é com vocês. Porque, olha, você pode pensar em fazer primeiro o palitinho, né? Acho que cada um agora teve uma interpretação.
eu posso pensar no seguinte: um palito de dente mede 6 centímetros, né? Aqui palito e aqui em centímetros. Eu quero saber 27 centímetros, que é o pé dele, quantos palitinhos vai andar, tá? Mas você poderia ter feito de trás para frente também, daria certo. Então, aqui vai ficar 6 vezes x, 6x, igual a 27. 27 dividido por 6, 4,5, né? Palitinhos. Então, um pé dele dá 4,5, 4 palitinhos e meio. E agora, eu preciso saber, eu tenho uma outra regrinha de 3 para fazer. Olha só, a minha outra regrinha de 3. Eu sei que 27 centímetros do pé dele são, em palitos, 4,5, 4 palitos e meio. Eu quero saber quantos palitos em 100 metros. Só que eu posso usar centímetros e metros? Não posso. Então, agora, ou você transforma 27 centímetros em metros, ou 100 metros em centímetros. Tanto faz. De qualquer forma, você vai usar a tabelinha, né? Lembra? K, H, da, mole, de, si, moleque. Né? Nem precisa voltar colocando M, porque nós não estamos aqui para caprichar, né? Então, esses 100 metros, onde está a vírgula? Tá aqui, ó. Aí eu vou montar um número, 100. Se eu for transformar para centímetros, eu preciso acrescentar 2 zeros. Ou se você quiser os centímetros ali, ó, os 27 centímetros. Deixa eu pegar a cor aqui. 27 centímetros, o 7 está aqui, o 2 está aqui. E você quer transformar em metros. Então, a vírgula está aqui, você vai tirar ela daqui, vai colocar aqui, 0,27. Então, tanto faz. Eu vou usar aqui os 100, né? Aliás, os 10 mil, tá? Os 10 mil. Para não ficar trabalhando aí com números com vírgula, porque eu sei que a grande maioria de vocês não gostam de números decimais. Mas, tanto faz. Então, ó, multiplicando em cruz. Vai ficar 27x igual 4,5 vezes 10 mil. Eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4 casas. Eu tenho 4 zeros. Então, ó, 1, 2, 3, 4. A vírgula tá aqui, ela vai vir aqui. Então, isso daqui vai dar 45 mil. 45 mil. O 27 que está multiplicando vai vir dividindo 45 mil dividido por 27. Vai dar, vou fazer aqui na calculadora. Ó, na calculadora deu 1.666,666, né? Então, vamos ver agora nas alternativas o que ele está pedindo. Aliás, isso daqui é a quantidade de palitos, né? Palitos. Ele concluiu que o número de palitos totalizou aproximadamente. Então, como ele está pedindo aproximadamente, o certo era arredondar para 1.667. Só que nós não temos. Nós temos 1.666. E não tem nenhum outro próximo, né? O correto era ter arredondado para cima, mas a banca preferiu manter isso daqui, considerando que você fez aí manual, eu fiz na calculadora. Então, considerando que a hora que você chegou em 1.666, você parou a sua conta, né? Então, 1.666. Alternativa D. E o nosso último exercício. Em algumas cidades do Brasil são construídos piscinões, que são grandes reservatórios subterrâneos em locais de alagamentos frequentes, para armazenamento da água das chuvas. A figura indica um desses reservatórios com a forma de paralelepípedo reto retângulo, de 20 por 12
por 5 metros. Então, aqui, esse 20, 12 e 5, ele já até deu para nós, né? 20 de comprimento, 12 de largura, 5 de altura. Que está com água até a altura de 3 metros. Se em um dia esse reservatório, se em um dia de chuva esse reservatório com o volume de água que já tem em seu interior receber 3 metros cúbicos de água por minuto, o tempo que ele levará para encher completamente será de. Então, o primeiro passo, eu preciso saber qual é o volume que ainda falta para ele encher aqui, né? Esse volume aqui, o que falta ainda para ele encher em metros cúbicos de água. Então, qual que é o volume de um paralelepípedo? É o comprimento vezes a largura vezes a altura. Só que eu não vou calcular o comprimento dele todo, né? A altura dele todo, porque só faltam 2 metros para ele encher de água. Então, o volume vai ser, o comprimento é o mesmo, 20, a largura é a mesma, 12, só que a altura eu só preciso de mais 2 metros. Então, o volume é igual 12 vezes 2, 24, vezes 2, 48, com 0,480 metros cúbicos. É o que falta para ele encher. Só que a pergunta do exercício não é o que falta, é se ele receber 3 metros de água 3 metros cúbicos de água por minuto, quanto tempo ele vai demorar para encher? Então, outra regrinha de 3. Eu tenho que ele recebe 3 metros cúbicos de água por minuto, em 1 minuto. Eu quero saber 480 metros cúbicos de água, quanto tempo ele vai demorar. Então, multiplicando em cruz, eu vou ter o 3x igual a 480. 480, o 3 está multiplicando, dividindo. 480 dividido por 3, eu vou fazer aqui para vocês, né? Pra gente, 480 dividido por 3. 4 dividido por 3 dá 1, sobra 1. 18 dividido por 3 dá 6. 3 vezes 6, 18. Para 18, nada. Abaixo 0, não divide 0. Então, isso daqui deu 160, o quê? Minutos, porque está na coluninha dos minutos. Só que as alternativas não estão em minutos, as alternativas estão em horas e minutos. 160 minutos. Quanto é isso em horas? 1 hora é 60 minutos. Aqui você pode até fazer a regrinha de 3 de novo, né? 1 hora é 60 minutos, 160 minutos, quanto tempo? Acho que não tem necessidade. 1 hora é 60 minutos, 2 horas são 120 minutos, e aí restam ainda 40 minutos. Então, a resposta, 2 horas e 40 minutos, alternativa B. Espero que tenham entendido aí a correção, espero que tenham conseguido fazer no simulado. E as questões que vocês sentiram dificuldade, que vocês, na hora que vocês fizeram, que vocês interpretaram, né, ou não interpretaram, interpretaram errado, volta, imprime a prova novamente mais para o final da semana, refaçam esses exercícios, tá bom? Muito importante aí. Boa sorte e até a próxima!